tudo bem? Sou Gilberto Buranello, sócio fundador da Ciclos Inteligência Empresarial. Estamos aqui no 6º episódio do Ciclos Cast, com a oportunidade e a honra de falar com Rafael Acioli. Além de um empresário, de um mentor, um grande amigo, uma pessoa que vale muito a pena ouvir. Nada melhor do que ele para se apresentar. Rafa, seja bem-vindo ao Ciclos Cast, cara. Obrigado pelo convite, Gibão. É um prazer aqui estar com você, poder compartilhar um pouquinho aí da nossa história, da nossa experiência. E é isso, né? Comecei a empreender lá com 18 anos de idade e vivendo os desafios de empreender aqui no Brasil, de começar jovem, mas sempre disposto a aprender, disposto a trabalhar, sendo orientado por bons mentores, por bons profissionais como você. E hoje estamos aqui para poder compartilhar um pouquinho da história. Pô, Rafa, seja bem-vindo. Cara, é uma história até difícil de a gente desvincular, né? Esse processo evolutivo pessoa, patrimônio e pessoa jurídica. Pessoa física, pessoa jurídica e patrimônio, né? Sim. A gente construiu isso ao longo de alguma década aí, né? Então, vamos lá. Eu acho que assim, a grande questão acho que da Ciclos Cast existir, ela tem por essência gerar impacto positivo, tanto de alerta, né, quanto também de conduções, ações mais conscientes. Dentro dessa realidade que você já desenvolveu até aqui, Rafa, eu queria que você falasse um pouquinho lá no começo, quando você estava naquele momento ali naquele restaurante, pensando ali em como começar uma jornada. E quando você pensa como um empresário, na jornada como um empresário, o que você olha que gera risco no processo inicial e de crescimento? Quando eu falo isso, por exemplo, eu tenho um aumento de faturamento, isso é bom ou ruim? Eu estou faturando mais, eu gasto mais. Gasto mais em quê? Isso é investimento? O que é? E o que você, na sua experiência, consegue lembrar dessa jornada e falar, olha, eu lembro bem de tal sentimento ou de tal decisão e eu procurei tal solução. O que você enxerga no começo para alertar esses empresários e dividir com eles essa sua experiência de começar, quando fala em risco? Legal. Eu acho que, assim, quando fala em risco e fala em começar, eu acho que quando a gente começa já bem orientado e a gente começa de uma forma mais correta, a gente acaba se protegendo de riscos futuros, de ter depois que arrumar, depois que o carro já está andando, né? Então eu lembro que desde o início lá, né, eu quando comecei com 18 anos e até agora, por exemplo, ano passado que eu abri uma empresa nova, algo que eu sempre busco é começar do jeito certo, né? Então buscar profissionais, como na época e até hoje, né, eu acabo sempre conversando com você e buscando essa orientação para entender primeiro a melhor forma de começar, né? Então seja pela como que eu vou abrir empresa, quais vão ser os quinais dessa empresa, como constituir isso com relação à sociedade, enfim, eu acho que aí entra em várias parte técnica que eu já não domino, né? Eu acho que aqui é a importância da gente ter bons profissionais e pessoas que a gente confia para orientar. E também desde o início, quando a gente olha para essa parte mais do financeiro, né? Acho que do contábil, começar controlando, né? Uma máxima que eu tenho para minha vida é que tudo que é controlado pode ser melhorado, né? Então o que eu acho que muitos empresários acabam errando e se prejudicando é por acabar vivendo e trabalhando e construindo uma empresa num ambiente meio que cego, né? Então, tendo uma visão míope ali para não conseguir saber quais são os números, qual é o resultado real que aquela empresa gera. Então, eu olharia hoje para 2 pontos que desde o início, né, quando eu abri lá mais de 10 anos atrás e até hoje um exemplo no ano passado preciso começar de uma forma correta e isso eu preciso de um bom profissional para me orientar. E, além disso, também controlando desde o início, né, e manter esse controle, porque é isso. Acho que tudo que é controlado, que a gente enxerga, o que a gente está entendendo, a gente consegue melhorar ali, né? Fantástico. E talvez, passando esse assunto um pouco mais para frente, igual você falou, tomando a decisão, tendo a ideia documentada, facilita, porque você sabe para onde essa empresa vai. O que eu também presencio, e a gente talvez já passou por várias reuniões de projetos que apresentam para a gente, e a gente pode entrar, e às vezes entre não deveria ter entrado, e aquela história toda, a grande questão está em entender realmente qual é o objetivo, qual o norte daquela empresa. Aí facilita planejar.
Sim. Aquela história, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Sim. Né? Então, juntando essas duas frentes, eu acho que para poder orientar, só é possível também se o idealizador tem realmente fundamento, ele tem realmente consciência, se não é uma ilusão. Sim. E aí, às vezes, também tem a máxima, né, de falar, puxa, é melhor não ouvir e seguir o meu plano intuitivo do que ouvir uma crítica. E aí eu vejo muitos empresários aprendendo na dor. Tem dois caminhos para se aprender, na dor ou no amor, né? Sim. No amor é ouvindo, é olhando os outros fazendo e depois aprendendo, ou você mesmo executando e vendo o resultado. Sim. Então, acho que a questão no início do risco é que todo empreendimento, tudo gera risco. Sim. Né? Agora, risco às cegas, aí é uma escolha. Justo. Dá para você ter risco calculado, dá para você mudar a rota, mas como mudar a rota se eu não tenho nenhum destino? Uhum. Então essa aqui é talvez a ideia. E olhando eu consigo chegar muito perto da sua realidade, Rafa, e isso é bem legal. Quando a gente pensa que começa a dar certo, pô, eu comecei, abri a empresa, tô lá. Aí eu vou lá, crio a empresa e começo a vender, porque normalmente toda empresa a gente começa com a preocupação de faturar. Aí eu começo a faturar nesse momento. Quanto mais eu faturo, mais dinheiro sobra. Né? Você já ouviu, presenciou algum momento onde a empresa fatura e o empresário fala, pô, o dinheiro nunca sobra. Por que isso acontece? O porquê talvez só comigo? Sim. E aí eu queria ouvir se você já participou de alguma empresa que aumentava faturamento e não gerava resultado, não gerava caixa, ela não tinha capacidade de se manter, exigindo aporte constante. Você já passou por isso? Sim. E eu acho, até puxando um pouco da sua fala de antes, talvez algo que eu vou repetir durante hoje, da importância de novo, de ter orientação, de poder contar com bons profissionais, né, que nem isso lá, de críticas, mas eu acho que uma coisa é a gente receber crítica de quem já construiu algo ou quem entende do assunto que a gente está falando, né? Porque a gente pode ter a crítica, ou feedback, ou opinião de uma pessoa que não entende daquele assunto e mesmo assim vai dar uma opinião, e de uma pessoa que entende daquele assunto e aí vai dar uma opinião, um feedback ou uma crítica, né? Então, eu particularmente, eu sou adicto dessa ideia, né? Eu busco sempre a opinião de pessoas que são da área, de pessoas que entendem, de pessoas que talvez já passaram por aquele caminho ou algo parecido para poder me orientar e aprender com os erros daquela pessoa, e até estou disposto e pago por isso, né? Às vezes é aquela história, né? A opinião, se fosse boa, a consultoria, né? Ela é cobrada quando a opinião realmente tem um valor, né? Então, só puxando um gancho, porque talvez seja algo que eu repita durante, né, esse papo, que realmente é algo que eu acredito. E aí, quando você fala da empresa gerar caixa, né, eu acho que às vezes não vê ou não deixar resultado ou não chegar na mão do empreendedor, eu particularmente assim, eu vivia e eu acredito que existem vários motivos para isso, né? Vou falar um pouco do que eu vi na prática. E talvez o primeiro deles é não ter uma estratégia, não ter, acho que, acordos bem definidos, né? Então, você viu isso, né? Acho que no começo do meu negócio, por mais que tinha controle e tudo mais, era meio que, vai, o que entra na empresa, vira aqui é meu e o que é meu é da empresa. E eu acho que essa falta de um acordo, de definições ali, acaba confundindo, deixando essa visão de novo meio míope, né? E acho que é um grande erro, principalmente em empresas menores ou num empreendedor que é um dono só. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, de novo, é essa falta de expertise para conseguir ter esse controle, para conseguir enxergar de forma real quais são esses números, né? Porque falar assim, até o que a gente vê acontecendo, com certeza você vê muito mais vezes, é pessoas fazendo da forma que elas acreditam que é, e quando você vai ver, quando você mergulha na prática da empresa, tá totalmente errado aqueles números, né? Então, né, eu acho que, de novo, falando assim, sem conhecimento técnico da área, mas vendo o que eu vivi, o que pessoas próximas vivem. E eu acho que, de novo, a maior orientação aqui é poder olhar, seja contratar um profissional que vai trabalhar dentro da sua empresa, seja contratar uma consultoria que vai estar olhando para a sua empresa e te direcionando, mas você ter uma pessoa que entende com profundidade naquele assunto para poder te trazer os números reais, para poder interpretar aqueles números, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente conversa bastante, né?
que conclusões eu consigo tirar desses números que eu estou vendo. Primeiro, se eles são reais, até porque conclusão de número que não é real acaba não te levando a nada, né? E orientar o que fazer ali com aquelas conclusões e com aqueles números, né? É isso. Olhando talvez nessa fase que agora você abordou, Rafa, é assim, né? Quando a gente olha uma empresa sendo constituída pré-operacional, você está criando todo um business plan, uma projeção financeira. E a gente sabe muito bem, no Excel, no PowerPoint, no Canva, aceita qualquer número que eu quiser, a ideia ali. Só que tem que sempre usar alguma referência, tem que ser embasado. Então a busca do pré-operacional é o mesmo de um processo agora de estruturação, de organização. Então vamos supor que é uma empresa que começou, que está desestruturada, ou seja, não existe parâmetros, acordos, métricas. Então, primeira coisa é estruturar um único lugar para que o dado fique. E eu vejo muitas empresas começando no papel de pão, indo para o Excel, super funciona, mas tem todo um risco do dado estar incorreto, porque qualquer pessoa que acionar ali uma célula, uma coluna errada, mexeu com tudo. Uma fórmula que tiver não puxando qualquer tipo de número das abas anteriores, o resultado foi aquilo que você falou, eu estou projetando tudo errado, eu estou analisando, eu estou gerando informação e tomando decisão incorreta, que não vai me levar para um caminho interessante. Então a gente tem que pensar numa empresa, quando a gente fala nesse processo de estar crescendo, que é o caminho inicial, é isso. Sim. Não pode mudar o foco que é trazer receita. Mas dentro dela você tem que pensar já em estruturação de dados. Porque com o dado hoje, ele não vai ter valor porque é ele com ele mesmo. Mas no mês seguinte já é o mês atual com o anterior. Eu já tenho comparativos, aí eu vou criando os indicadores, eu vou criando a visão macro do negócio. E daqui um ano eu consigo comparar eu comigo mesmo, a minha empresa com a minha empresa, e eu vou acompanhando a sazonalidade. Eu vou acompanhando o nascimento de novos serviços, de novos produtos. Sim. Eu vou criando um plano mais racional, porque no começo, de novo, ele é todo baseado em hipótese. Quando ele já existe, com dado estruturado, eu trabalho com informação, que aí é a tradução. Com informação, eu preciso dar tempo para eu ouvir essa informação e no meu dia a dia, eu preciso praticar ações que direcionem para a estratégia que essa informação gerou. O que eu percebo, às vezes, nos empresários é que eles têm ou um operacional muito bom e eles esperam que esse operacional gere o tático estratégico, que às vezes é uma utopia. Não tem habilidade. Lembra que o ser humano ele é limitado? Na minha visão, pelo menos, todo ser humano é limitado, ele tem forças e fraquezas. Sim. Como você quer que a mesma pessoa, que aquela secretária de super confiança, vai lá e faça um budget, use a ferramenta de modelagem financeira para fazer uma projeção para os próximos 5 anos, Sim. que vai fazer um valuation? Esquece. A mesma coisa quando você busca uma consultoria e fala, mas eu não tenho dado estruturado. Eu não tomo decisões racionais ainda. Eu não tenho tempo para ouvir o que ela está fazendo. Melhor não contratar. Sim. Então tem acho que nessa troca nossa, é muito importante dizer que o Rafa, desde novo, ele sempre ouviu. Ele sempre praticou, colocou no dia a dia aquelas informações que nós levávamos, né, que nós criávamos ali. Por quê? Porque a receita está atrelada a várias coisas que vão crescendo com ela. E na época, eu lembro bem, a gente tinha variáveis muito impactantes. Então tinha um custo negócio envolvido que quanto mais você se dedicava, mais ele crescia. A gente começou a perceber que a receita não ia na mesma proporção. Sim. Aí você começou a dosar. Falar, entendi, então não é quanto mais eu faço, mais ela cresce. Entendi. Aí você começou a investir um pouco menos, a margem começou a ficar um pouco maior, sem precisar demandar tanto tempo seu. Justo. Lembra desse momento? Sim, cara? Total. E eu acho que até puxando um gancho disso, né, Giba, duas coisas, né? Primeiro, quais dados que são importantes, né? De novo, acho que quando a gente não entende da parte técnica ali, com profundidade do assunto, é buscar com quem entende, mas quais dados que eu preciso ter, quais dados que eu preciso analisar, né? Quais dados que eu preciso mensurar aqui, que às vezes você está olhando e está faltando um dado no meio e, de novo, aquela informação não é real. Eu vendo isso, mas eu não sei qual que é o meu custo real, quanto que eu estou investindo. Então, eu acho que eu estou tendo isso de lucro, mas no fim da linha não é isso. E outra coisa, né, que eu acho que assim, sempre que a gente conversou e cada vez isso foi melhorando,
como eu, que sou leigo no assunto, consigo ter entendimento desse assunto, né? Porque às vezes, lembro que no começo, era planilha com um monte de linha e não sei o quê, né? E coluna que embaralha tudo. 5 minutos já desisto de olhar. Fala, legal, né? Quando a gente senta, eu até consigo entender um pouco, mas mais complica do que... não mais complica do que entende, porque acho que qualquer visão, para quem não tá vendo nada, é um avanço, né? Mas de às vezes eu olhar e, peraí, dá pra gente simplificar isso? Dá pra, ao invés da gente botar isso em 50 linhas numa planilha, trazer em 10, ou trazer num texto, ou trazer num gráfico, né? Então, acho que isso é importante, de novo, né? Nos assuntos que eu não domino, eu sempre busco conversar, ter alguém que me assessora, que me apoia, que me dá uma consultoria dominando esse assunto, e eu busco como que eu vou entender daquilo, né? Então, outro exemplo, investimentos, né? Até a gente conversou esses dias sobre isso. Eu não domino, não é algo que eu tenho vontade de estudar muito, de ter profundidade, e às vezes a pessoa vem explicar num termo muito técnico e com aquelas 3 letrinhas disso, como é 3 letras daqui, beleza, mas vamos lá para quem não entende, explica isso daqui para uma criança. Como que você explica aqui que eu... E eu acho que quando a gente, né, de novo, que não tem a profundidade no assunto, consegue entender a clareza e o valor do trabalho de quem entende, ele é muito mais fácil de enxergar, né? Sim, é isso que você está me falando. É uma coisa tão complexa quando o empresário, né? Primeiro, ele tem o respeito ao tempo e ele também valoriza o serviço. O que isso significa? Eu preciso primeiro entender preço e valor. É diferente as coisas. E depois eu tenho que entender expectativa e retorno. Elas estão ali equilibradas? Por que isso é legal, né, para o empresário? Porque você vai construindo, mantendo as relações sadias e de confiança, você vai mantendo ao longo do tempo uma construção. E negócio é construir. Pessoas é modelar. Isso que você falou nós temos dados que para quem é técnico está super claro, mas isso ser simplificado... Com a tecnologia avançando nesses últimos anos aí, nasce-se, né, o VBA, o BI, aí começa agora a inteligência artificial a fazer vários dash, aí vem um Canva substituindo um PowerPoint. Então, já existem várias ferramentas que possibilitem. Sim. A questão, talvez, nesse ponto, é entender o que é necessário. Foi o que você falou, ser eficiente. Sim. Porque vários números estão ali, mas o que chama atenção? O que precisa de mais atenção, uma mudança ou uma potencialização nele para que o resultado fique ainda melhor, né? Ou que não está tão bom, fique melhor do que está. Porque o que eu percebo às vezes é que a construção existe. O dinheiro, ele passa na mão das pessoas, dos empresários. A receita, ela acontece quando ele está engajado, trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, porque ele está com aquele ânimo, né? Com o passar do tempo, isso tende a ficar um pouco mais amenizado. E aí é onde começa talvez a preocupar. Eu trabalho tanto, e o dinheiro passa e, tô faturando milhões e... Entender do dado, parar para ouvir a informação no tempo certo, para dar tempo disso gerar resultado, é que é a diferença. Sim. Então, se você tem um operacional muito bom, está estruturado o dado, dá atenção nos indicadores, faz uma visão, cria uma visão, constrói com alguém, né, que está junto contigo ou com um profissional. Não, eu não quero operacional, meu operacional está ok, confere ele e me gera visões. Existe o BI, existe dashboards, existe atuações hoje de orientação que você paga por hora. Sim. Não precisa pagar uma consultoria, aquele contrato que a gente olha lá, caro. Claro, uma consultoria ela entra normalmente quando é um processo de tratamento direto, pôr a mão na massa ali, com uma equipe interna que vai executar o plano, mas ter alguém pensando e conferindo essa execução. Uhum. Existe também a gestão compartilhada, onde eu não tenho uma equipe interna, eu mesmo ou uma pessoa executa e eu tenho alguém ali que faz isso junto. Mas tem a possibilidade de você ter um braço direito. Sim. Eu vejo os empresários também muito solitários, tomando decisões ali, às vezes, intuitivas, porque não tem tempo para pensar. Uhum. Ter alguém para compartilhar esse pensamento, às vezes, pode ajudar ele a se sentir mais seguro, ele Sim. se sentir um pouco mais... ter mais clareza dessa informação e até sugerir
uma ferramenta ou outra, ou aquilo que você falou do investimento. Pô, eu também não sou especialista de investimento, mas com o meu conhecimento, eu consigo traduzir de uma forma que você consegue compreender melhor e sugerir mudanças que vão direcionar com base no seu perfil, sua expectativa e assim por diante. Acho que as coisas vão construindo. Sim. Mas, cara, eu consigo enxergar com naturalidade vários relacionamentos nossos que assim, puta, o cara ganhou muito dinheiro, tal, abriu empresa, faturou, começou... Pô, o cara deve imposto, tomou um processo trabalhista, você vai ver o cara começa a ter um monte de problema e não sabe por onde começar. Acho que já vem na sua cabeça uma pessoa que a gente até conversou uma vez. Cara, eu falo, e aí, cara? O que você poderia falar para uma pessoa dessa? Falar, cara, é mesmo ganhar que gera riqueza, que gera patrimônio, que gera segurança? Ou existe um processo interno da contenção ali, da preocupação do processo de crescimento? O que você vê dessas pessoas que você fala, pô, pensa bem, cuidado com isso, por exemplo, que você teve o cuidado? Cara, assim, o que eu vejo, né, e até o que eu, trazendo um da prática lá, né, uma vez, pô, a gente, né, eu tive uma experiência com o restaurante, né, e no restaurante, às vezes, trazer de novo a importância de ter alguém que entenda do assunto, né, por que trazendo isso? Pô, às vezes a gente tem no exemplo do restaurante, ele dá um resultado, mas por uma falta de orientação ou de expertise, você corre um risco trabalhista que pode ser que daqui 5, 6 anos dê algum pepino e esse pepino ele tira todo o resultado e muito mais do que você construiu, né? Então eu acho que uma vez eu escutei que um bom advogado e um bom contador, eles vão te economizar muito dinheiro, eles vão tirar mais dinheiro, né? Porque eu acho que o ROI, né? Às vezes o retorno que a gente tem de investir nesses profissionais, ele pode ser tangível e ele pode ser intangível também, né? De mitigar um risco ou de no final da linha você poder, pô, interpretei essas informações com a ajuda de um profissional e isso me trouxe uma conclusão que eu mudei um detalhe no meu plano de negócio aqui, mas isso no fim da linha me traz um resultado, né, líquido muito maior. Então, acho que o primeiro ponto é isso, eu vou voltar de novo nessa linha, né, de ter bons profissionais que você consegue ter uma orientação com expertise, porque às vezes isso, abrimos um restaurante, não temos experiência, tá deixando dinheiro, mas uma coisa que a gente não sabe, que a gente não entende, ou que a gente não enxerga, pode prejudicar e tirar esse dinheiro ainda mais, né, do que o que tá deixando. Eu acho que assim, esse é o principal que me vem em mente quando a gente fala sobre isso, porque se eu não conheço da área, é difícil de eu conseguir saber os riscos e as consequências, né, que isso vai me gerar. Então, hoje eu sempre bato nessa tecla, assim, eu sou um cara que eu sou ficcionado em estudar, sou muito crente em mentores, em consultores. Eu acho que é entender, que nem você falou, às vezes eu não preciso ter uma consultoria, eu não vou pagar por um mês, por dezenas de horas, mas é uma hora de um profissional que entende, que vai te economizar horas de trabalho, dias de trabalho, meses de trabalho, da mesma forma até que você está falando das ferramentas, né? Tipo, pô, eu vou fazer o controle num guardanapo, eu vou fazer um controle num Excel, ou talvez eu vou pagar aqui 200, 300, 400 reais numa plataforma, só que essa plataforma ela já tem um controle muito melhor, já me economiza tempo de ficar fazendo conta e fórmula. Então eu acho que a gente consegue... Eu vejo algumas coisas como investimento e algumas coisas até que a gente pode olhar a um custo, né? Mas custos saudáveis, né? Então, são custos que valem a pena de colocar no nosso negócio, porque no fim da linha é isso, vai economizar tempo, vai economizar dinheiro, vai economizar trabalho e há uma boa orientação também, não só economiza como gera, né? Gera, enfim, tempo, negócios, ideias ali. Acho que é meio que nessa linha. E outra, assim, complementar é isso, Rafa, porque o ROI, ele analisa o retorno sobre o investimento ali direto. O problema é que às vezes você deixou de gastar. Então tá imperceptível. Verdade. Então quer dizer, e tem o retorno. Sim. Todo mundo percebe, eu deixei de gastar. Só que como não gastou, não entra na linha da análise financeira, não entra no DRE, num balanço, num balancete, num fluxo de caixa, não entra. Sim. Porque não saiu. Então por isso que às vezes, para os empresários,
crescer é um trauma, porque ele cresce, o problema cresce junto, a clareza vai ficando cada vez menor, vai ficando cada vez mais ofuscada, porque a estrutura fica distante do dia a dia, ele não consegue mais ver o começo, meio e fim. Então, se ele não criar habilidade, não tiver uma rede de suporte para ser os seus olhos, que ele crie uma visão macro do negócio através de indicadores, Sim. dificilmente ele vai conseguir ficar muito tempo no detalhe. O negócio dele não vai escalar. E é onde eu vejo sendo comido por baixo os patrimônios das famílias, dos próprios ativos dos negócios. Foi isso que você falou, com muita sabedoria, experiência de vida que você tem, Rafa. Cara, a sacada não está enquanto se ganha, está enquanto se retém. Enquanto risco você corre. E, de novo, risco é normal, mas não às cegas. Sim. Então, sonegar imposto, deixar de ter uma política de cargos e salários, ter responsabilidade de enxergar as pessoas como um agente fundamental dos negócios, manter relações sadias com fornecedores, isso tudo cria células de defesa e de alerta que você vai acabar sendo acionado quando você menos esperar. Uhum. É um funcionário que vem falar com você, pô, você está fazendo coisa errada. É um parceiro que vem falar, pô, Rafa, ô fulano, cuidado com isso, eu me ferrei com isso. Então, ter uma rede, ter essa visão de que construir é muito além do que receita, do que faturamento, está dentro de pessoas. Está dentro de você ter a habilidade de se relacionar e de absorver conhecimento que não necessariamente está dentro da academia. Sim. Tem muito conhecimento do dia a dia, tem a habilidade da leitura das pessoas, né, o comportamento, você já prevê o movimento, você consegue corrigir esse cenário. Agora está vindo aí uma reforma tributária, vai mudar a regra do jogo para um monte de negócio. Será que os empresários estão ou procurando informação ou ouvindo o que os especialistas estão falando? Sim. Porque quando chegar, a água já está chegando ali no nível perigoso. Uhum. Então, o que eu queria dizer é, tome cuidado com o dia a dia. Não é o dashboard, não é o resultado, o relatório que você está recebendo que vai mudar a última linha, que vai gerar mais segurança. O que vai gerar segurança é a sua habilidade de ouvir, interpretar e executar aquilo que a informação está te trazendo. Então, assim, eu vejo com muita nitidez, Rafa, muito patrimônio congelado, porque às vezes não precisava. Sim. Pô, o processo trabalhista vai lá e tal. Aí você fala, pô, mas eu poderia rodar esse patrimônio e investir na empresa. Mas para eu fazer uma linha de crédito, por exemplo, eu preciso ter um balanço bem feito, um fluxo de caixa bem feito. Pô, mas eu não consigo entrar numa concorrência pública porque eu não tenho certidão negativa. Então, quando aparece a oportunidade, eu vou correr para regularizar. Numa dessa, eu perdi a oportunidade. Então, dentro disso que você enxerga assim hoje, Rafa, qual é o maior risco que você correu e que com ele você aprendeu quando você pensou no resultado de curto prazo? A famosa mágica do mercado. Você consegue hoje dizer pra gente? Bom, assim, sendo sincero, cara, eu acho que não me vem muito um grande risco que eu tenha corrido e aí, de novo, acho que a importância de, desde o início, ter orientação, né? Ter tido uma orientação de um profissional como você na época e até hoje, né? Ter orientação do meu pai, que também é um cara que sempre me ajudou muito a me prevenir de grandes riscos. E eu acho que até puxando um gancho disso, né? Sem entrar especificamente num risco, mas de não só buscar informação, né? O que você falou, de ouvir, interpretar e agir em cima daquilo, né? Porque eu acho que a gente tem três ações aqui que muita gente se perde ou deixa no meio do caminho de fazer alguma delas, né? Primeiro, de ouvir, que realmente tem muita gente que não ouve, né? Ou ouve de qualquer pessoa, voltando no que eu acabei de falar, né? Não adianta eu querer perguntar sobre finanças para um cozinheiro, né? Então eu vou falar com quem entende de finanças. E às vezes uma coisa que eu particularmente faço é não vou ficar só com uma informação, com uma opinião. Eu vou atrás de duas, de três, né? De novo, essa semana eu vim falar com você sobre investimentos, é isso. Por mais que você não seja o cara, o especialista, você tem um conhecimento, eu interpreto o que você me falou, eu interpreto o que o meu assessor me falou, eu interpreto um pouco do que eu sei,
junta essa informação e aí eu ajo em cima daquilo. Mas acho que, de novo, a importância primeiro da gente ouvir. Porque desde de pessoas que não ouvem, pessoas que ouvem de qualquer pessoa, né? E aí aqui a gente já... Acho que mais de metade das pessoas já para aqui. De ou não estar disposto a escutar e ir atrás de uma opinião, de um feedback, de uma crítica construtiva, ou quando escuta não dá atenção para aquilo. Segundo ponto, de interpretar. Então, tirar suas conclusões, né? Acho que não ter tudo como uma verdade absoluta e agir em cima daquilo também, porque, trazendo um exemplo prático, no restaurante lá, quando a gente contratou a consultoria, o cara falou, cara, não faz sentido vocês terem motoboy próprio. Se der ruim com o motoboy, você vai perder o dinheiro que vocês já ganharam e mais um pouco. Então, opa, beleza. E aqui a gente tem duas opções, né? Eu vou mudar, vou voltar para o motoboy lá do aplicativo ou vou continuar aqui? Vou só escutar aquela opinião, beleza, faz sentido, mas não vou fazer nada com relação àquilo. E lá na frente o ônus, o prejuízo que eu vou ter com isso vai ser enorme. Então, assim, acho que é importante ter esses 3 pontos. E falando especificamente de um risco, talvez o maior risco que eu tenha corrido foi de deixar de ter controlado e escutado as pessoas que me orientaram. Porque graças a ter esse controle, graças a ter escutado essas pessoas e feito muita coisa em cima do que eu escutei, eu acho que eu acabei me mitigando de vários riscos, né? É óbvio que às vezes a gente tem uma teimosia de, vou invisto numa coisa aqui que não faz tanto sentido, mas eu acho que às vezes a gente vai no feeling ou na teimosia. Agora, você pode até complementar aí, né? Eu acho que, assim, perto do que a gente vê, do que a gente escuta, não acho que eu corri grandes riscos aí, não. Não, assim, na verdade a ideia que eu tenho das suas decisões, Rafa, é que tudo isso foi um investimento para ser quem você é. Então, todos os processos que eu enxergo que são calculados, todas as decisões de risco calculado, ela contempla o retorno sobre a experiência, né? A formação da base do indivíduo para ele também poder ter comparativos. Então, olhando isso, hoje, talvez mais experiente, mais maduro, você tem parâmetros de expectativa, você tem parâmetros de gastos, parâmetros de receita, existe um orçamento anual, existe um plano de contas comparativo ano. Por que eu estou falando essas coisas? Porque assim, existem pessoas que não têm o Prolabore, Sim. não fazem ideia qual é a importância e qual é o regimento de, obrigatoriamente, ter no mínimo um recolhimento de Prolabore, mesmo que ele tenha 10 empresas, ele tem que recolher Prolabore por uma, senão ele não pode distribuir lucro. Outra coisa tem a distribuição de lucro, que ela é isenta ainda, né, de imposto de renda, porque o imposto está sendo pago na própria empresa. Mas é um lucro mesmo? Porque se você estiver distribuindo um lucro e a empresa está deficitária, isso, na verdade, serve no futuro como uma penalidade, se o fisco vier atrás de te penalizar, porque, na verdade, você está deixando de pagar, pode estar deixando de pagar fornecedores de imposto e tirando o dinheiro da empresa, infringindo o princípio da entidade. Então, ter a distribuição de lucro é legal. Percentual do lucro. Já está estipulado, você não precisa mais falar sobre o assunto. Se o Prolabore está estipulado, o INSS, o IR está ali recolhido, está automático, a estrutura já está funcionando, você não precisa mais se preocupar com isso. Por isso a questão que você falou de documentar, de ter os acordos bem feitos. Quanto que eu vou ganhar do lucro? Eu quero 40% do lucro. O seu operacional vai tocar, vai gerar lá, né, o acompanhamento do resultado e com base no resultado já vai distribuir seu lucro. No final do ano tem uma distribuição de lucro lá no informe de rendimentos que vai para sua pessoa física e está tudo seguro, está tudo certo. Tem gente que não faz isso e coisas que, não demanda de tanta complexidade, nada. De novo, parar e cumprir acordos. Essa é a parte legal. E também entender qual é o seu momento, o momento da sua empresa, respeitar esse ciclo de nível de maturidade e de capacidade financeira, porque às vezes eu vejo sócios que têm uma capacidade muito grande financeira, mas a empresa ainda está num outro nível. E aí não respeita esse desequilíbrio e tenta influenciar no status, em qualquer coisa. E a empresa fica descompensada. A estrutura não consegue entender, não tem maturidade de entender que esse aporte precisa ter aceleração
para não criar uma dependência. Aí eu vejo muitas empresas dependentes de aporte do sócio. Aí quando essa mistura acontece, quando você rompe, um dos dois se dão mal. Sim. E aí o que eu vejo é isso, assim. Então, investimento pessoal, investimento empresarial, tem que ter parâmetro. Eu vou aportar nessa empresa esse ano até tanto. Na empresa eu tenho um budget. Olha, essa empresa vai fechar o ano deficitária, a tendência. Então, para eu não fechar deficitária, eu tenho que trabalhar isso ou isso. Depois que eu atingir tal resultado lá de receita, eu solto um gatilho de gasto. Então, eu vou investindo, eu vou aumentando despesa, o custo, com base em gatilho. Mas eu tenho que ter parâmetro, senão o patrimônio fica sendo diluído. Uhum. Né? Então, você vê aquelas empresas que... Eu vejo muita... Meu avô era português, né? E passou pela hiperinflação lá, para ele era comprar imóvel. E eu vejo muito empresário ainda pensando nisso e tá tudo bem, tá tudo certo. Só que ele vai sangrando a empresa, vai gerando aquele... Compra tudo na planta. Pô, é um negócio muito bom comprar na planta, bem feito, tá tudo certo. Mas ele sangra tanto a empresa, vai gerando tantos pagamentos mensais, chega no final das contas ele tem que começar a vender os imóveis para pagar conta da empresa. Uhum. Só que a liquidez de um imóvel é muito diferente da liquidez do dinheiro parado na conta. Demorou, a empresa começou a pagar multa e juros, pegou empréstimo em banco, todo aquele investimento que ele fez na pessoa física, sangrando a empresa, começa a ter que voltar. Só que a conta ficou mais cara do que o retorno daquele investimento que ele fez. Ou seja, para que investir desse jeito? Sim. Só diluiu seu tempo, sua energia, foi todo pro ralo. Então, quando eu falo de acompanhar, de ouvir, é esse, cara, de falar, criar riqueza está no processo de contenção, está na consciência do controle, da estratégia, do plano. E para isso tem que respeitar o nível de disponibilidade de recurso e também, né, o tempo. Sim. Você tem mais recurso, normalmente você vai ganhar tempo. Então você tem mais dinheiro, você tem mais pessoas, você tende a conseguir fazer coisas em menos tempo. Se você tem menos tempo, às vezes menos pessoas, você tem que dar um pouquinho mais de tempo. É meio que uma lei ali da natureza, entende? Sim. Então, acho que é isso. E eu queria muito finalizar contigo, Rafa, fazendo uma pergunta sobre o momento atual, que hoje você contribui para pessoas, empresários serem mais conscientes, respeitarem as suas fraquezas, seus momentos de dificuldade, procurarem por ajuda de especialistas e profissionais, não é só no mundo empresarial. Você também fala ali com aquela pessoa que a gente sabe que atrás de uma pessoa jurídica existem pessoas físicas, sim, com toda a fragilidade humana, né, cara? E você tem uma habilidade enorme de impactar positivamente essas vidas. E dentro desse processo de empreender, tem um momento de estresse, tem um momento de depressão, tem aquela fase que você fala não vai dar nada certo e de repente você acha que você vai ficar milionário. Então essa oscilação emocional, cara, você tem impactado pra caramba várias pessoas, isso tem mudado a vida de muita gente. E eu queria finalizar dizendo, o que você, Rafael Acioli, gostaria de falar para esses empresários que socialmente são exigidos de entregar os mesmos resultados que já entregaram? O cara já deu certo, Rafa. E aquele que está começando, como que ele vai fazer dar certo se a sociedade está cobrando ele que isso dê certo? Você gostaria de deixar de recado para eles, assim, além de toda a sua experiência, falar o que para essas pessoas que estão com essa pressão interna, assim, Rafa? Sim. Eu acho que você falou uma coisa que é assim, né? Hoje, quantas pessoas jurídicas bem-sucedidas não tem por detrás pessoas físicas mal-sucedidas, né? Ou é isso, às vezes pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro, né? Então, acho que o ponto e algo que eu defendo muito é isso, né? O que você falou de olhar para as pessoas, de olhar para a mente das pessoas, para as emoções das pessoas e entender que é isso. Por detrás de todo o negócio são pessoas, né? O que vai fazer o negócio tá bem ou mal ali são as pessoas. E talvez eu deixaria dois pontos principais, né? Eu acredito que um deles que eu falei várias vezes hoje, mas que é algo que eu defendo, que eu pratico, que é a importância de você ter bons mentores, né? O quanto isso para nós economiza tempo, dinheiro, esforço, trabalho, erros, né? Então buscar estar bem assessorado, buscar não só quando a gente fala de contratar, né?
Mas é aquela história que a gente é a média das pessoas que a gente convive, né? Então, o ambiente, ele forma a pessoa, as pessoas que você convive formam o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, são parte do seu resultado também, né? Então, acho que primeiro olhar para isso, para as pessoas que te cercam, que nos cercam e buscar aí se associar a novas pessoas e se desassociar de algumas pessoas antigas, né? Porque dentro de se associar a novas, tem de se desassociar de algumas antigas. E não que às vezes você não vai mais falar com aquela pessoa, que você não vai mais ver, que você vai deixar de ser amigo, ou se é uma pessoa da família mesmo, que você vai deixar de encontrar, mas de passar menos tempo, né? Às vezes eu falo, pô, eu tenho muitos amigos de infância que antes eu via toda semana, todos os finais de semana, e que eu ainda encontro, que ainda são alguns dos meus melhores amigos, só que eu não vejo mais toda semana, eu não vejo mais todo fim de semana. Às vezes eu vejo uma vez por mês e tá ok, né? Então acho que, primeiro isso, olhar para as pessoas que nos cercam, né? De mentores, de proximidade, tudo isso. E o segundo que é investir no nosso maior recurso, que é a nossa mente, né? Seja quando a gente olha de recurso emocional, seja quando a gente olha de um recurso para energia, seja, né, o principal recurso é a nossa mentalidade, são os nossos motivos, são os nossos porquês, e é o que você falou de cuidar dela, né? De cuidar dela no âmbito de estudar, de ler bons livros, de escutar bons áudios, de assistir boas coisas. Hoje acho que o mundo ele tá assim, inundado de informação medíocre, inundado de informação supérflua, seja a gente entrar na rede social, que a gente mais vai ver besteira. E é isso, se a nossa mente ela é formada pela associação, pela leitura, pelos áudios, pelo que a gente assiste, é só parar para ver o que as pessoas estão lendo hoje, né? O que a maioria das pessoas lê? São posts nas redes sociais. O que a maioria das pessoas assiste? É série que só fala de besteira, é post na rede social também, que a maioria é besteira. O que a pessoa escuta? É música que fala de tragédia, música que fala de sofrimento. Então, eu acho que a gente tem que ter um esforço para alimentar a nossa mente todos os dias e a maior parte do dia com informações diferentes do que a maioria faz, né? Porque hoje a nossa mentalidade constrói a nossa realidade, né? E quando a gente fala da realidade, de novo, não só falando de dinheiro, porque quanta gente tem dinheiro e não está bem, né? Então, acho que são os dois pontos principais, a associação e cuidar da nossa mente. É isso aí, Rafa. Meu, a gente tem muita proximidade, que é até difícil de desvincular, mas é isso. Eu também programei aqui para dizer que, assim, se você que é empresário e vê a sua empresa em crescimento e procura a manutenção desse patrimônio, lembre-se de que a clareza, a organização financeira e os acordos jurídicos vão construir uma base sólida para que você não tenha essa diluição com o passar do tempo. Respeitando o tempo, as pessoas, e junto com essa jornada empreendedora, você tenha a habilidade de se desenvolver como ser humano. Porque no final das contas, o resultado financeiro é uma consequência de ações humanas. Se você tiver a habilidade de conduzir a sua empresa com meritocracia, sem perder a humanidade, você vai construir uma empresa com missão e valores. Eu vejo muitas empresas, Rafa, que progrediram e que estão em progresso porque os fundadores, os sócios, os diretores possuem valores. Isso move o mercado, porque tem uma fala também que eu via quando eu era pequeno e hoje faz muito sentido, me diga quem tu andas que eu direi quem tu és. Puricie os seus pensamentos. Isso é super importante. E fale aquilo que você realmente quer. Porque quando nós pensamos negativo e falamos negativo, nós abrimos uma frequência de atração que vai trazer cada vez mais coisas nessa direção. Neurociência. É claro, a física quântica mostra. Pense, se relacione e tome decisões com uma direção no planejamento. Então, juntando isso tudo que a gente falou agora, eu espero que seja absorvido, que tenha feito dentro do seu contexto, da sua realidade, que tenha feito para você, que tenha um efeito, um impacto que mude
a sua ação, que você enxergue que resultado é sempre consequência. Não mexa no resultado, até porque não é possível. Não foque só no resultado, porque ele é consequência. Olhe a origem, por isso que a organização, por isso que o planejamento é de suma importância na vida do ser humano. Tá? Então eu gostaria de deixar esse recado, agradecer a todos, ao Rafa, por esse momento magnífico, por essa energia que que eu estou sentindo aqui agora, e dizer que teremos novidades em breve sobre esse assunto, vários parceiros, várias coisas novas estão aparecendo e que em breve falaremos para vocês. E vida longa às nossas empresas, Rafa. Valeu, obrigado, cara. Obrigado a você, um abraço.